Faço uma pergunta. Sei muita coisa, mas não consigo crescer. Cara, você infelizmente deve ter entrado na tão comum armadilha do conhecimento. Porque quando a pessoa quer crescer e ela vê que a única forma de crescer realmente é o conhecimento, só que ela só aprende e não age, não coloca em prática. Muita gente passa por isso, inclusive eu passei por isso por muito tempo. E deixa eu te contar a história aqui de um cara chamado Jack Ma. É considerado hoje uma das pessoas mais influentes do mundo, referência total internacional em empreendedorismo no mundo. Depois dá uma pesquisada aí, dá uma pesquisada em Jack Ma, para ver quem é esse cara. E ele teve uma infância muito pobre, sabe? Uma infância muito humilde. Um dos primeiros sonhos dele, ele contando, né? Eu gosto de ver as entrevistas dele, que sempre quando eu vejo uma entrevista dele, eu cresço mais um pouquinho, eu extraio dali alguma coisa para o meu crescimento. E ele falou que na infância dele, ele não tinha dinheiro para pagar um curso de inglês. Ele sabia que o inglês seria fundamental para ele alcançar os objetivos que ele já sonhava lá na frente. Então, ele começou a traduzir as palavras. Ele pegou um dicionário e começou a traduzir algumas frases que possibilitasse ele entrar em contato, ou falar, ou interagir com pessoas que tinham o inglês como língua nativa. Olha a sacada do cara. Ele falou, como é que eu vou aprimorar o meu inglês agora? Porque ele não tinha como pagar curso. Ele pegou a bicicleta dele, todo dia ele pedalava mais de 1 hora de tempo para chegar num hotel que era referência em hospedagem de estrangeiros lá na cidade dele. E ele chegava com essas pessoas e começou a oferecer um serviço de guia turístico. Mesmo não sabendo falar bem, ele falava para os estrangeiros, né, para as pessoas que falavam inglês. Olha, eu estou querendo muito aprender inglês, inclusive eu estou querendo muito também aprender sobre a cultura ocidental, que eu sonho um dia empreender na língua inglesa. E ele começava a prestar esse serviço de graça para as pessoas. E as pessoas aceitavam e começavam a interagir com ele, falar da cultura ocidental, de como era em outros países, porque na China era muito restrito ainda. Então, olha a visão do cara. Ele começou a fazer isso e começou a ganhar dinheiro com isso. E ele conseguiu trabalhar 9 anos como guia turístico, mesmo não tendo estudado. Para ter uma ideia, o Jack Ma, ele reprovou 6 vezes o ensino fundamental. Olha só. O cara que é multibilionário hoje, que é considerado uma das maiores autoridades no empreendedorismo mundial, reprovou 6 vezes o ensino fundamental. E para ter uma ideia, uma vez ele foi fazer um processo seletivo e tinham 25 candidatos para 24 vagas. E ele falou, agora eu consigo passar. E ele já tinha tentado para mais de 30 empresas, tentado o serviço mais de 30 empresas, não tinha conseguido. E ele falou, agora eu consigo, adivinha? Ele ficou em 25º, sim. De 24 vagas, 25 candidatos, ele ficou em 25º, em último lugar, e não conseguiu a vaga. Então, ele decidiu estudar inglês. Era daquilo que ele gostava, era daquilo que ele já tinha estudado, era daquilo que ele tinha experiência já. E ele estudou e conseguiu se formar em inglês. E começou a dar aula de inglês, né, como professor. Só que ele teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos. E quando ele foi para os Estados Unidos, ele teve contato, na verdade, com a internet pela primeira vez. E ele pesquisou na internet lá sobre algumas palavras, como cerveja na China, não conseguia encontrar. Ele pesquisou sobre a cidade dele, não conseguia encontrar. Ele falou, caramba, como é que eu faço isso? E ele aprendeu a programar o básico ali e fez um site amador. Ele fez esse site e nesse site ele colocava tudo sobre a China. Colocava tudo sobre a cidade dele, sobre a China e começou a crescer. E as pessoas começaram a ver ele, olha só, o poder do agir. As pessoas começaram a ver ele e começaram a procurar ele para fazer propaganda no site. E ele começou a fazer um site onde as pessoas compravam e vendiam. Esse era o objetivo principal dele, fazer com que as pessoas comprassem e vendessem no site dele, que hoje é o Alibaba, né, o AliExpress, que é do grupo de empresas dele. E ele começou a fazer isso e começou a crescer. Esse tempo ele já tinha acumulado $20 mil. Todas as economias da vida dele, ele colocou nesse empreendimento para poder fazer sites e trabalhar com criação de sites para empresas. E ele cresceu tanto que hoje é um dos caras mais bem-sucedidos do mundo, um cara que era pobre. Ele foi entrevistado, eu estava vendo a entrevista dele, o entrevistador falou, né, para ele, Jack, me fala aí, como é que um cara que era muito pobre, um cara que reprovou 6 vezes para poder passar do ensino fundamental, um cara que não conseguiu emprego em canto nenhum, como é que um cara desse consegue ser, hoje ele é o mais rico da China, para você ter uma ideia, como é que ele consegue ser o cara mais rico do seu país? E ele falou essa frase para o entrevistador, há pessoas menos qualificadas que você fazendo o que você sonha fazer, simplesmente porque elas decidiram agir. Aí está o segredo, na ação. Se você não consegue ter sucesso ainda, com tanto conhecimento que você tem, não consegue ter sucesso, sabe por quê, cara?
Porque você ainda não começou a agir. Existem 3 perfis de pessoas que aprendem as coisas. Existe aquela pessoa que aprende, e lá no final ela executa, tá? Ela aprende durante muito tempo e aqui no final executa. Existem as pessoas que aprendem, aqui no meio executa e aqui no final também executa. E existem as pessoas que aprendem e executam, aprendem e executam, aprendem e colocam em prática, aprendem e agem. Me diz aí, pensa aí, responde aí para você mesmo. Qual desses perfis você acha que são os perfis das pessoas que mais têm sucesso na vida? Eu te falo, é o terceiro perfil. As pessoas que aprendem e executam, são as pessoas que mais têm sucesso na vida. Então a dica que eu te dou é essa. Se você aprendeu muita coisa e não colocou em prática hoje, cara, vai pra internet, sei lá, grava vídeo, mostra para as pessoas o que você aprendeu, mas não o que você aprendeu o tempo todo, a sua vida inteira. Mostra para as pessoas que você aprendeu hoje. Eu comecei a minha jornada, a minha carreira no mercado de trabalho, eu vou contar aqui agora, não contei isso. Eu comecei lavando carro, né? Eu lavava carro. Mas o meu objetivo em lavar carro era simplesmente pagar um curso de informática. Quando eu vi essa história aqui do Jack Ma, eu me identifiquei muito, porque eu entrei para lavar carro, fiquei muito tempo lavando carro, tá? Eu era lavador de carro, mas com o objetivo de pagar um curso de informática, eu consegui acumular dinheiro para pagar a entrada só do curso de informática. E quando eu estava 1 mês lá, apareceu uma oportunidade para ser professor de informática. Eles estavam procurando algum professor de informática e eu estava 1 mês apenas no curso. E eles perguntaram se eu conhecia alguém e eu falei, se vocês quiserem eu posso pegar o conteúdo que eu aprendi lá e passar aqui para os alunos. E eu consegui o meu primeiro emprego como professor de informática. Mas eu tinha 1 mês apenas no curso de informática. E o que eu fazia? O conteúdo que eu pegava de manhã, eu estudava de manhã na escola de informática. O conteúdo que eu pegava de manhã, eu ensinava para os meus alunos à tarde. Simplesmente isso. Eu aprendia e ensinava, e as oportunidades começaram a aparecer. Eu comecei a trabalhar na prefeitura da minha cidade, pintou o concurso. Graças a Deus passei em primeiro lugar no concurso, com aquele aprendizado que eu aprendia e ensinava. Porque quando você ensina, você aprende 2 vezes. Tenta pegar todo esse teu conhecimento e tenta ensinar para alguém. Se não for na frente de uma câmera, ensina para um parente, ensina para um amigo, mas tenta mostrar que você é bom naquilo que você aprende. Porque se você aprender e guardar só para você, você vai esquecer isso, tá? Então a dica que eu te dou, ação. Como disse Jack Ma, existem pessoas que estão fazendo o que você sonha fazer simplesmente porque elas decidiram agir. Então, haja. E não vai esquecer de se inscrever no canal, viu? youtube.com/mentes produtivas. Você vai clicar em inscrever-se, depois clica aqui no sininho e em todas, para você ser notificado em primeira mão quando eu publicar um vídeo novo.